Ela deixou o sol do rio por um inverno na Noruega. Vale a pena abandonar tudo por um amor estrangeiro? No capítulo de hoje de Latitudes do Amor, você vai descobrir o que acontece quando o coração decide cruzar o oceano. E você? Teria essa coragem? Em Rio, acreditamos que a batida do coração é o primeiro tambor de samba de cada ser humano. Mas, entre as avenidas brancas desta remota região nórdica, meu coração está desfalecendo. Trouxe comigo todo um verão escaldante do Brasil para então perceber que a neve não é nada romântica como nos filmes. A neve é um túmulo esplêndido esperando para devorar o estranho que ousa desafiá-la com calor. Eu nunca pensei que morreria de frio. Aos 19 anos, meu sangue ainda carrega o gosto salgado das praias de Ipanema e o calor dos ensaios exaustivos sob o sol do Rio de Janeiro. Sou Isabela, uma dançarina de quem dizem que basta um giro para fazer o mundo inteiro pegar fogo. No entanto, agora, estou encolhida em um táxi velho, vendo o mundo do lado de fora da janela ser apagado por um branco implacável. Ei, moço, quanto falta para chegarmos ao aeroporto? Tentei manter minha voz sem tremer, embora o casaco de pele fino, algo feito apenas para enfeite em passarelas de moda, fosse completamente inútil diante do frio abaixo de zero da Noruega. O velho motorista não respondeu, suas mãos venosas agarravam o volante como se fosse seu único bote salva-vidas. Esta nevasca não era nada parecida com o que eu imaginei. Não eram flocos suaves caindo no cabelo como em cartões postais. Era um monstro. Pedaços de neve grandes como mãos golpeavam repetidamente o para-brisa, com um som seco e furioso. A visão à frente estava totalmente bloqueada, restando apenas o brilho turvo dos faróis atravessando o nevoeiro salino espesso. Vamos voltar. Não vou mais para o aeroporto. Volte para o hotel. Gritei ao sentir o carro derrapar na estrada congelada. Mas era tarde demais. Um estalo seco veio debaixo do carro e, então, o táxi girou como uma passista de samba executando o giro mais frenético de sua vida. Meu coração subiu à garganta. O mundo virou de cabeça para baixo. Os faróis pálidos varreram as fileiras de pinheiros escuros antes que um estrondo ensurdecedor encerrasse tudo. O carro caiu em uma vala rasa à beira da estrada, o impacto fez minha cabeça bater forte contra o vidro. Tudo escureceu. Acordei atordoada, sentindo o frio começar a rastejar para dentro do carro como serpentes geladas. O airbag inflou com um cheiro de queimado. O motorista estava inconsciente, com a cabeça debruçada sobre o volante, a respiração fraca subindo em nuvens brancas. Tentei sacudi-lo, tentei chamar, mas a única resposta foi o uivo do vento pelas frestas do vidro quebrado. Eu precisava sair. O instinto de sobrevivência surgiu mais forte do que nunca. Eu não podia morrer aqui, com meu vestido de apresentação cravejado de pedrarias brilhantes e estes sapatos de salto inúteis. Usei todas as minhas forças para chutar a porta emperrada. O vento e a neve entraram como uma facada na carne. Saí, afundando na neve espessa até os joelhos. O espaço ao redor era vasto e de um silêncio aterrorizante, apenas com o vento rugindo como a voz de um demônio. Socorro! Tem alguém aí? Meu grito foi engolido instantaneamente. Meu telefone? Sem sinal. Uma barra de bateria vermelha piscava provocativamente antes de a tela se apagar de vez. Olhei ao redor e vi apenas florestas intermináveis de pinheiros e a noite caindo rapidamente. Comecei a correr, ou pelo menos tentei mover minhas pernas que perdiam a sensibilidade. Cada passo era um protesto dos músculos, o calor do Brasil era agora apenas uma lembrança distante. Caí. A primeira vez. A neve entrou pela gola, gelando até a medula. Caí. A segunda vez. Meus saltos haviam quebrado, eu tinha que andar descalça sobre o gelo cortante. Quando desabei pela terceira vez, minha vontade começou a se despedaçar. A neve cobria meus ombros, doce e venenosa. Meus olhos começaram a pesar, um sono estranho me invadiu, o que chamam de a morte suave do gelo. Exatamente nesse momento, uma luz amarela pálida brilhou ao longe, por trás dos velhos pinheiros. Uma casa? Ou a última alucinação de alguém prestes a morrer longe de casa? Usei o resto de minhas forças para rastejar naquela direção. Minhas mãos sangravam, manchas vermelhas que a neve cobria imediatamente. A luz vinha de uma cabana de madeira isolada na encosta, parecendo sólida e silenciosa como uma fortaleza. Bati com toda a força que me restava na pesada porta de madeira.
Por favor, me ajude. A porta se abriu. Um sopro de calor da lareira saiu, mas o homem parado ali era tão frio quanto a tempestade lá fora. Ele era alto, com feições angulares como se esculpidas em pedra, vestindo um suéter de gola alta cinza que cobria seu pescoço. Seu cabelo loiro claro estava bagunçado, e seus olhos azuis profundos, como gelo no fundo do oceano, me olhavam com extremo escrutínio. Ele não me olhou com a compaixão de um salvador. Olhou para mim como quem olha para um problema incômodo que o vento acaba de soprar para sua varanda. Quem é você? Sua voz era grave, rouca e cheia de cautela. Um tom seco, sem nenhum calor. Não tive tempo de responder. Minhas pernas cederam completamente. Meu corpo, antes cheio de energia ardente, desabou contra o peito rígido como aço do estranho. Antes que a escuridão tomasse conta da minha mente, apenas consegui sentir o cheiro de pinheiro velho e o odor metálico frio que emanava de suas roupas. Quando acordei, a primeira sensação não foi alívio, mas uma dor dilacerante. As pontas dos meus dedos das mãos e dos pés latejavam como se fossem espetadas por milhares de agulhas, o sangue lutava para retornar aos lugares que haviam congelado. Vi que estava deitada em um sofá de couro velho, porém confortável, coberta por uma manta de lã de ovelha espessa. O quarto era estranho. Não parecia com nenhum refúgio que eu já tivesse visto. Por todo lado havia desenhos técnicos detalhados, modelos de turbinas eólicas de metal brilhante sobre a mesa de trabalho e uma infinidade de livros. O cheiro forte de café amargo misturava-se ao cheiro de madeira queimando na lareira. O homem de antes, meu salvador involuntário, estava parado junto à grande janela, de braços cruzados, observando a noite branca lá fora. Ele permanecia imóvel como uma estátua, sem se importar se eu havia acordado ou não. Tentei me sentar, a manta escorregou, revelando meu vestido de apresentação rasgado e meus pés enfaixados de forma simples, mas cuidadosa. Beba. Não morra na minha casa. Ele disse sem se dar ao trabalho de virar. A voz fria me fez estremecer mais do que o vento e a neve. Ele se aproximou e colocou uma xícara de chá quente na mesa de madeira rústica. Só então vi claramente seu rosto. Uma beleza austera e distante. Tinha o nariz reto, lábios finos e apertados, e rugas nos cantos dos olhos que indicavam uma vida interior fechada. Obrigada, por me salvar. Meu motorista, ele ainda está no carro lá embaixo, eu disse, com a voz rouca. Liguei para a patrulha florestal assim que a trouxe para cá, ele me interrompeu bruscamente. Eles o encontraram. Ele teve mais sorte que você, o aquecedor reserva do carro ainda funcionava. Eles o levaram para o posto de resgate antes que a estrada ficasse totalmente bloqueada. Respirei aliviada, mas logo me lembrei dos meus planos, e quanto a mim? Quando eles voltam para me buscar? Tenho um voo importante para Paris e depois uma turnê no Brasil. Eric, o nome que vi escrito em um desenho próximo, virou-se para me olhar. Pela primeira vez, aqueles olhos azuis gélidos olharam diretamente nos meus, e vi neles um sarcasmo profundo. Você não entende, dançarina? Ele se aproximou, cada passo era pesado e autoritário. Esta tempestade é recorde em 10 anos. A única estrada que liga esta casa ao mundo exterior sofreu um deslizamento. O posto de resgate está ocupado com centenas de acidentes na rodovia principal. Você não vai a lugar nenhum, pelo menos na próxima semana, até que as escavadeiras possam trabalhar. Levantei-me de um salto, esquecendo a dor nos pés. Uma semana? Você enlouqueceu? Não posso ficar aqui uma semana com um estranho neste fim de mundo. Preciso ir agora. Eric não se deu ao trabalho de discutir. Apenas apontou para a janela. A neve agora cobria mais da metade da porta do térreo. O som do vento uivando pelas frestas das paredes parecia o clamor de almas abandonadas. Fique à vontade. Aquela porta não está trancada. Você pode sair e se tornar um bloco de gelo eterno em menos de 10 minutos. Não vou impedi-la de cometer suicídio. Olhei para o branco sufocante lá fora e depois voltei a olhar para aquela sala cheia de máquinas secas. Uma verdade amarga me atingiu. Eu, Isabela, a rosa mais radiante do carnaval, sempre cercada por multidões frenéticas e luzes coloridas, que estava agora presa em um deserto de neve com um homem cujo coração parecia também ser feito de gelo. Sou engenheiro e gosto de precisão, continuou Eric, sentando-se calmamente à mesa e colocando os óculos, começando a anotar algo.
Sua presença é um erro fora dos meus cálculos. Portanto, fique em silêncio, não toque nas minhas coisas e, o mais importante, não traga esse ambiente barulhento para cá. Você fica no quarto de hóspedes no fim do corredor. Quando a tempestade passar, você vai embora. Fiquei parada, sentindo uma mistura de ofensa e medo. No Brasil, os homens se ajoelhariam aos meus pés por uma dança. Aqui, esse homem me tratava como uma dívida ruim em seus livros contábeis. Olhei para minhas mãos, os dedos, antes macios para movimentos fluidos, estavam vermelhos e inchados. Uma semana. Uma semana nesta gaiola de vidro fria com um urso polar em forma de homem. Virei-me para o corredor escuro que ele indicou, meus pés descalços tocando o chão de madeira gelado. Disse a mim mesma, Isabela, você sobreviveu à tempestade mortal lá fora, certamente sobreviverá à tempestade dentro desta casa. Mas, quando o som seco da porta do quarto se fechando ecoou, soube que os próximos dias seriam o maior desafio da minha vida. Não seriam passos de dança complicados no palco, mas a luta para manter a chama do samba em meu coração acesa contra o frio cortante da Noruega e a frieza de Erik. A luz da manhã na Noruega não é como o sol dourado que dança travesso nas areias do rio. É uma faixa cinzenta, pálida e fria, que se esgueira pela fresta da pequena janela do quarto de hóspedes e corta uma linha reta no meu rosto. Acordei com a sensação de que um caminhão tivesse passado por cima de mim. A dor dos arranhões causados pelo gelo e pela neve de ontem agora protestava violentamente. Mas, acima de tudo, a quietude aterrorizante desta casa me sufocava. No Brasil, a manhã começa com buzinas, música no volume máximo e vizinhos se cumprimentando aos gritos. Aqui, eu só ouvia o sibilar do vento pelas frestas e o som rítmico de páginas sendo viradas na sala de estar. Saí do quarto, ainda com o vestido de apresentação rasgado, mas agora vestindo um suéter enorme que presumi ser de Erik. Ele chegava até as minhas coxas e tinha um cheiro forte de cedro, um aroma limpo, porém distante. Erik estava sentado lá, no mesmo lugar, diante da mesa de trabalho repleta de plantas. Ele não levantou a cabeça quando entrei, como se a presença de um ser vibrante como eu fosse apenas um grão de poeira em seu ecossistema. Estou com fome, eu disse, com a voz ainda um pouco rouca. E preciso de música. Este silêncio está me matando. Erik parou a caneta, mas continuou sem me olhar. A comida está na geladeira. Música é um item de luxo que interfere no raciocínio. Você pode escolher, ou fica em silêncio e come, ou continua barulhenta e passa fome até a tempestade acabar. Meu sangue ferveu. Eu sou Isabela, a mulher que conquistou milhares de espectadores, e esse homem seco acabará de me dar ordens como se eu fosse uma estagiária? Aproximei-me, ignorando a dor nos pés, e bati com a mão na mesa cheia de desenhos dele. Escute aqui, senhor engenheiro frio. Não sou uma dessas suas turbinas eólicas sem alma. Sou um ser humano e preciso me sentir viva. Você me salvou, sou grata, mas isso não significa que tenha o direito de me transformar em uma prisioneira muda. Só então Erik ergueu lentamente a cabeça. Aqueles olhos azuis profundos perfuraram os meus, sem uma única ondulação. Você quer se sentir viva? Então me faça um favor em vez de ficar aí encenando um drama. O que eu preciso é de concentração para finalizar este sistema de energia reserva antes que a rede elétrica da região colapse por causa da tempestade. Se quiser ajudar, vá fazer café. Se não, volte para o quarto e pratique seu samba em silêncio. Rangi os dentes e saí pisando fundo em direção à cozinha. Não deixaria que ele me intimidasse. Enquanto procurava pelos grãos de café, vi um rádio antigo e empoeirado em uma prateleira alta. Uma ideia surgiu. Liguei-o, ajustando o volume em um nível moderado. Um jazz nórdico lento começou a tocar. Aceitável por enquanto. Comecei a balançar no ritmo, tentando reencontrar minha essência naquele aquário de vidro. Mas a natureza de uma passista de samba não me permitia parar no ritmo lento. Comecei a usar colheres de inox para batucar na borda de uma caneca de porcelana, criando uma combinação vibrante de sons. Girei, com as abas do suéter largo voando conforme meus pés descalços seguiam o ritmo no chão de madeira. Esqueci que estava na Noruega, esqueci a tempestade lá fora. Eu estava na praça, sob luzes coloridas e brilhantes. Pare! O grito de Erik me assustou, fazendo a colher cair com um tilintar no chão.
Ele estava parado na porta da cozinha, com o rosto vermelho de fúria. Foi a primeira vez que vi uma emoção diferente da frieza em seu rosto. O que você pensa que está fazendo? Ele se aproximou, arrancou o rádio da tomada e o desligou abruptamente. Você tem noção de que este é um ambiente de trabalho? Você está bagunçando tudo. Só estou tentando dar um pouco de vida a este mausoléu. Gritei de volta. Você vive como um bloco de gelo, Eric. Você já olhou lá fora e viu a beleza do caos? Ou só conhece esses números e essas malditas linhas retas? A beleza do caos? Eric soltou uma risada curta e amarga. O caos foi o que fez as turbinas eólicas no norte desabarem 3 anos atrás. O caos é o que faz as pessoas perderem a vida por negligência. Eu vivo com números porque eles nunca mentem para mim, ao contrário das emoções humanas. Ele se aproximou de mim, o hálito trazendo um aroma fresco de hortelã. A distância era tão curta que eu podia ver pequenos pontos de luz em suas pupilas azuis. O confronto entre nós não era mais feito de palavras, era o choque de duas energias opostas, o fogo ardente dos trópicos e o gelo eterno do Ártico. Você acha que traz vida? Ele baixou a voz, num tom provocador. Você só traz distração. Você é como um pássaro de terras quentes que se perdeu, tentando bater as asas em vão no meio de uma nevasca. A verdade é que, se não fosse por este meu mausoléu, você teria se tornado parte do seu belo caos lá fora desde ontem à noite. Senti meu peito arfar de raiva, mas também senti um nó na garganta. Ele tinha razão, mas aquela verdade doía demais. Virei o rosto, tentando esconder uma lágrima que ameaçava cair. Eu não podia ser fraca na frente desse homem. Tudo bem, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Vou ficar em silêncio. Não tocarei mais nas suas coisas. Mas não espere que eu me torne uma boneca submissa. Estamos presos aqui juntos, Eric. Você pode odiar a minha presença, mas não pode negar que estou aqui, de carne e osso. Tentei passar por ele para voltar ao quarto, mas, ironicamente, a barra do suéter comprido enganchou na quina da mesa de jantar. Perdi o equilíbrio e caí para frente. Por instinto, tentei me segurar em algo e acabei puxando uma pilha enorme de documentos da mesa de Eric para o chão. O som do papel voando ecoou. Um desenho feito à mão, meticuloso, que parecia ser o cerne de seu trabalho, caiu direto na poça de chá que eu havia derrubado momentos antes. A mancha de água se espalhou, borrando as linhas finas de grafite. Um silêncio mortal tomou conta da sala. Eric ficou paralisado. Vi suas mãos se fecharem com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Era o projeto da turbina de nova geração que ele mencionara, o que ele dizia ser a esperança para os moradores das montanhas. E eu acabará de destruí-lo. Me desculpe, foi sem querer, gaguejei, ajoelhando-me para tentar recolher os papéis, mas minhas mãos trêmulas só pioravam a situação. Saia daqui! Eric rugiu. Sua voz não era mais fria, era uma explosão de dor e indignação absoluta. Saia daqui agora mesmo! Vi em seus olhos não apenas raiva, mas uma decepção profunda, como se eu tivesse acabado de esmagar a única coisa em que ele acreditava. Recuei horrorizada, olhando para a bagunça no chão e depois para o seu rosto sombrio. Nenhuma explicação poderia salvar aquele momento. Corri para o quarto, bati a porta e desabei na cama. Lá fora, a nevasca parecia ainda mais violenta, grandes blocos de neve batiam contra a janela como se quisessem quebrar o vidro frágil. Encolhi-me, abraçando a mim mesma. Eu trouxera meu fogo para cá e, em vez de aquecer, parecia que tinha acabado de incendiar algo inestimável para ele. A tensão na cabana de madeira agora ultrapassava as fronteiras das diferenças culturais. Tornará-se uma guerra de feridas. A segunda noite na nevasca começava com o arrependimento tardio de uma passista de samba e o silêncio cruel de um engenheiro ferido. O fogo causará o desastre, e o gelo agora congelava qualquer saída para a reconciliação. Eu me encolhi naquela cama estranha, ouvindo o rugido do vento e da neve lá fora como uma alcateia de lobos famintos arranhando as paredes de madeira. O sentimento de culpa corroía a minha mente com mais força do que o próprio frio. Eu havia destruído o que Eric tinha de mais precioso. A imagem dele parado, paralisado, olhando para o desenho borrado pela água não saía da minha cabeça, aqueles olhos azuis não eram mais gelo, mas um abismo profundo de decepção.
Eu, Isabela, que sempre trouxe alegria através da dança, agora era destruidora na própria casa que salvara minha vida. Não sei em que momento peguei no sono, até que um estalo seco e um guincho metálico doloroso ecoaram por toda a casa. Dei um pulo, com o coração disparado. O quarto estava na escuridão total. Procurei tateando pelo abajur, mas, ao apertar o interruptor, nada aconteceu. A energia havia acabado. Eric! Chamei baixinho, com a voz tremendo em meio à escuridão densa. Não houve resposta. Saí tateando pelo corredor, o ar gelado golpeou minha pele como lâminas. O sistema de aquecimento parara de funcionar. Em poucos minutos, a temperatura dentro da casa despencou drasticamente. Segui a parede em direção à sala, onde ficava a lareira, e vi Eric ajoelhado no chão. A única luz vinha de uma lanterna de mão colocada ao lado da pilha de desenhos encharcados que ele tentava secar com velas. Não chegue perto, disse-ele com a voz rouca, exausto ao extremo. O aquecimento central quebrou porque a neve bloqueou os dutos de ventilação, e a fiação principal se partiu. Se eu não consertar, vamos congelar esta noite. Parei estática no batente da porta. Eric não olhou para mim, e ele mexia em uma caixa de ferramentas, com seus dedos longos tremendo de frio. O orgulho de passista de samba desapareceu em mim, substituído por um medo primitivo da morte. Posso ajudar em algo? Perguntei, desta vez com a voz baixa e sincera. Eric hesitou por um instante, depois suspirou, soltando uma nuvem branca de vapor pela boca. Coloque mais lenha na lareira. É a única fonte de calor que resta. E, procure mais cobertores. Apressei-me em obedecer. A lenha atrás da cozinha estava acabando. Tive que ir ao pequeno depósito ao lado da porta principal para buscar mais. Assim que abri a porta de madeira, uma lufada de vento e neve me atingiu com tanta força que caí de costas no chão. A neve já chegava ao meu peito na entrada. Ranjei os dentes e me arrastei para fora, agarrando troncos secos ao acaso e puxando-os para dentro com as mãos já rocheadas. Quando voltei para a sala, Eric estava sentado no chão, ao lado da lareira. Ele parecia esgotado, o cabelo loiro claro estava grudado na testa pelo suor frio. O fogo na lareira começou a ganhar força novamente graças à lenha que eu trouxera, mas aquele calor era pequeno demais diante do espaço vasto e do frio que nos cercava por todos os lados. Eric, você está bem? Aproximei-me e vi que ele tremia violentamente. Estou bem, ele respondeu secamente, mas a respiração entrecortada o traía. Só preciso descansar um pouco. Eu sabia que ele estava entrando em hipotermia. Aquele homem passará a noite em claro tentando salvar seus desenhos e, agora, o aquecimento, enquanto seu corpo também era apenas carne e osso. Sem pensar duas vezes, puxei a maior manta de lã, envolvi nossos ombros e me sentei bem ao lado dele. Eric ficou rígido. Ele fez menção de me afastar, mas eu segurei seu braço com firmeza. Não seja teimoso, senhor engenheiro, eu disse, com voz decidida. No rio, quando alguém está em perigo, não ficamos apenas olhando. Você me salvou ontem à noite, agora deixe-me ajudá-lo. O calor do corpo é a única coisa que pode nos manter vivos agora. Sob a manta grossa, senti o tremor do seu corpo alto. Encostei-me nele, tentando transmitir o pouco de calor tropical que ainda restava em minhas veias. No início, Eric manteve uma distância invisível, mas o frio cortante da Noruega forçou as placas de gelo em seu coração a racharem. Ele relaxou lentamente, encostando a cabeça em meu ombro, sua respiração fraca batia no meu pescoço. O silêncio reinou, mas desta vez não era assustador. O estalar da lenha na lareira se misturava às batidas de dois corações que tentavam se apoiar um no outro. A fronteira entre uma barulhenta passista de samba e um engenheiro silencioso parecia desvanecer em meio à brancura da nevasca. Sinto muito pelos desenhos, sussurrei na escuridão. Eu realmente não sabia que eram tão importantes para você. Eric ficou em silêncio por um longo tempo, depois se mexeu levemente. Foram 3 anos de trabalho. Eu esperava que ajudasse as pessoas que vivem em lugares remotos como este a nunca mais passarem por apagões e congelamentos. Eu falhei uma vez no passado, um erro em um projeto feriu muitas pessoas. É por isso que escolhi viver aqui, isolado de tudo. Senti a dor em sua voz. No fim das contas, por trás daquela secura e das regras, havia uma alma cheia de cicatrizes.
Ele vivia no gelo não porque gostava, mas porque temia o calor dos seus erros. Você não é Deus, Eric. Não pode controlar todos os erros de cálculo. Apertei levemente a mão dele. No Brasil, não sambamos porque a vida é sempre bela, mas porque queremos espantar as tristezas. O caos que você odeia, às vezes, ele é a própria vida. Eric não respondeu com palavras, mas senti sua mão trêmula procurar a minha sob a manta. Ele segurou meus dedos pequenos e ásperos e apertou-os de leve. Uma eletricidade estranha percorreu minha espinha. Não era um mero contato físico, mas uma empatia entre dois seres solitários acuados no limite da sobrevivência. A tempestade continuava rugindo lá fora, mas naquele pequeno círculo de calor da lareira e da manta de lã, uma nova fronteira havia sido estabelecida. Não éramos mais anfitrião e convidada indesejada, não éramos mais fogo e gelo. Eram apenas duas almas aquecendo uma a outra em meio ao inferno branco. Fechei os olhos, sentindo o perfume de Eric, agora mais suave, misturado ao calor do fogo. Eu sabia que, quando a tempestade passasse, tudo poderia voltar ao eixo antigo, mas, nesta noite, a barreira entre nós tornara-se mais frágil do que nunca. A tensão dera lugar a um sentimento que florescia silenciosamente, ansioso e perigoso como caminhar sobre uma camada fina de gelo. A escuridão na cabana de madeira não era mais apenas preta, tinha a cor da solidão e de um frio mortal. O sistema de aquecimento central estava completamente paralisado, transformando cada canto da casa em uma pequena câmara de gelo. Apenas o círculo estreito ao redor da lareira era o lugar onde a vida resistia, oscilando conforme as últimas e fracas brasas. Eric e eu estávamos sentados ali, sitiados por 4 paredes de madeira que rangiam sob a pressão de uma tempestade recorde. Sob a manta de lã de ovelha pesada e grossa, o calor do corpo dele passava para mim, era estranho, mas era a única coisa que me impedia de desfalecer. Você ainda está tremendo, disse Eric baixinho, sua voz era grave, perdendo-se no som do vento que soprava pelas frestas da porta. Sou uma filha do sol, Eric. Meu corpo não foi projetado para suportar este freezer gigante, tentei brincar, mas meus dentes ainda batiam sem parar. Ele não respondeu, mas senti seu braço apertar um pouco mais, puxando-me para perto de seu peito largo. Na escuridão, quando a visão se torna inútil, meus outros sentidos ficaram estranhamente aguçados. Ouvi a batida do coração dele, rítmica, forte, contrastando totalmente com sua aparência indiferente. Senti o cheiro de pinheiro velho misturado com o de lã usada e um toque do amargor do café que ainda restava em suas roupas. Era o cheiro da segurança, uma sensação que eu nunca havia encontrado nem mesmo entre as multidões frenéticas do rio. Por que você escolheu viver aqui? Perguntei, quebrando o silêncio que estava se tornando íntimo demais. Um engenheiro talentoso como você deveria estar em Oslo, ou Nova York, onde seus projetos se transformam em arranha-céus ou prodígios tecnológicos. Por que este fim de mundo cheio de neve? Eric ficou em silêncio por um longo tempo, tanto que pensei que tivesse adormecido de exaustão. Mas então, ele suspirou, um suspiro carregado das angústias que guardara por tanto tempo. Porque aqui, meus erros não ferem ninguém além de mim mesmo, começou ele, com a voz seca como o som de folhas caindo sobre o gelo. 3 anos atrás, fui o arquiteto-chefe de um projeto de ponte pênsil na região dos fiordes do oeste. Eu estava confiante demais nos meus números, confiante demais na precisão das máquinas e esqueci que a natureza sempre tem variáveis imprevisíveis. Um redemoinho incomum derrubou o vão da ponte que estava em construção. 3 operários caíram no mar. Eles foram salvos, mas suas pernas nunca mais voltaram a andar. Prendi a respiração, sentindo o tremor que emanava dos ombros dele. O gelo eterno em seus olhos, afinal, servia para encobrir uma alma que sangrava de culpa. Abandonei tudo, continuou Eric. Vendi minha casa, cortei contato com colegas e me mudei para cá. Eu queria criar um sistema de energia perfeito, algo tão resiliente que nenhuma tempestade pudesse derrotar. Queria me redimir, mas talvez estivesse apenas fugindo. Virei-me e olhei para o seu rosto sob a luz fraca do fogo. Aqueles olhos azuis profundos estavam agora cheios de vulnerabilidade. Ergui minha mão, ainda gélida, e toquei levemente sua bochecha angular. Ele se sobressaltou, mas não se esquivou. No Brasil, temos um ditado: o coração não é um problema matemático, ele não precisa de precisão, precisa de perdão. Você não é um criminoso, Eric. É apenas um ser humano.
Aqueles desenhos que eu acabei estragando, eles não são sua única esperança. A esperança está no fato de você ainda estar aqui, ainda querendo ajudar as pessoas da vila. Eric me olhou, com um olhar trêmulo. O contraste entre nós, uma dançarina que sempre vive o presente e um engenheiro acorrentado pelo passado, de repente se dissipou. E você? Ele perguntou de volta, com a voz mais suave. Uma estrela do samba tão radiante, por que está sozinha em uma viagem para esta Escandinávia gelada? Não me diga que veio apenas pela turnê. Sorri amargamente, encostando a cabeça em seu peito. O brilho é uma faca de 2 gumes, Eric. As pessoas amam a Isabela do palco, amam as penas e os passos ardentes. Mas quando as luzes se apagam, quando tiro a maquiagem, não sobra ninguém. Sou apenas uma garota de 19 anos carregando o peso de uma família inteira nas costas. Faço turnês por dinheiro, pela fama, para que minha mãe não precise trabalhar duro, para que meus irmãos possam estudar. Atuo tanto que, às vezes, esqueço quem é a verdadeira Isabela. Naquela noite, em meio ao rugido da nevasca, trocamos segredos que talvez nunca diríamos a mais ninguém em toda a vida. Confissões na escuridão sempre trazem um poder de cura mágico. A tensão dos primeiros dias desapareceu, dando lugar a uma profunda empatia. O vento lá fora começou a mudar de direção, golpeando o telhado com um som estridente. Uma grande massa de neve desabou do teto em frente à porta, bloqueando completamente a pouca luz externa. Estávamos verdadeiramente isolados. Eric estremeceu levemente, o frio parecia atacar com mais força conforme o fogo na lareira começava a morrer. Ele me puxou para seus braços, e sua respiração estava quente perto do meu ouvido. Naquele momento, em que a vida e a morte estavam a apenas um palmo de distância, o medo subitamente se transformou em um desejo intenso. O desejo de sentir calor, o desejo de saber que não se está sozinho neste universo gelado. Não durma, Isabela, sussurrou ele, com a voz rouca. Fale comigo. Conte-me sobre o sol do rio. Conte-me sobre o azul do mar de Ipanema. Comecei a contar. Falei sobre as tardes douradas, sobre o cheiro de churrasco nas calçadas, sobre a risada cristalina das crianças bronzeadas correndo na areia. Contei como se estivesse pintando um quadro com palavras para espantar o branco cruel da Noruega. Eric ouvia, às vezes apertando minha mão como se quisesse confirmar que eu ainda estava ali, radiante e viva. Mas então, o cansaço começou a me dominar. Minha cabeça caiu em seu ombro, meus olhos pesaram. O sono causado pela hipotermia é sedutor, ele promete uma paz falsa. Isabela. Olhe para mim, Eric sacudiu meus ombros com força. Ele sabia que, se eu adormecesse agora, poderia nunca mais acordar. Abri os olhos vagamente e vi seu rosto bem próximo. Naquele instante, instinto e emoção se fundiram. Sem roteiro, sem preparação. Inclinei-me, meus lábios, pálidos de frio, tocaram seus lábios secos e rachados. Não foi um beijo romântico de cinema, foi uma busca desesperada por vida. Eric ficou atônito por um segundo, e então me respondeu com uma intensidade explosiva. Seu beijo tinha o amargor do passado, mas era estranhamente quente. No meio da noite silenciosa do Ártico, uma chama real se acendeu, não de lenha seca, mas da interseção de 2 almas que ansiavam por viver. Naquela noite sem sono, cruzamos juntos a fronteira entre a vida e a morte, entre o fogo e o gelo. Quando os primeiros raios de luz do novo dia, ainda que pálidos, começaram a se infiltrar pela neve espessa, eu soube que, passasse a tempestade ou não, minha vida e a de Eric haviam mudado para sempre. Não éramos mais 2 estranhos presos por causa de uma nevasca, mas peças de um quebra-cabeça que se encontraram no meio do deserto branco da vida. O amanhecer do 3º dia não trouxe um sol radiante, mas o vento que rugia freneticamente na noite anterior havia cedido, dando lugar a um silêncio estranho. Acordei nos braços de Eric, sentindo o calor de seu peito ainda presente em minha pele. A lareira guardava apenas camadas de cinzas acinzentadas, mas o frio cortante da noite passada parecia ter sido repelido por uma energia invisível. Eric se mexeu levemente e seus olhos azuis profundos se abriram, olhando para mim com uma ternura que eu não vira antes. Não havia mais defensiva, não havia mais regras secas, apenas a paz após a tempestade. A neve parou de cair, sussurrou ele, com a voz rouca, mas quente. Sentei-me, espreguiçando-me para afastar a dormência do corpo. Então não morremos congelados, senhor engenheiro?
Eric sorriu, com um sorriso de verdade, que iluminou seu rosto anguloso. Talvez seja graças ao seu fogo tropical, Isabela. Ele se levantou, verificou os aparelhos elétricos e suspirou aliviado ao ver algumas lâmpadas pequenas começarem a brilhar fracamente. O sistema elétrico reserva que ele se esforçara para consertar na noite anterior finalmente funcionou, ainda que no nível mínimo. O calor começou a retornar à casa e, com ele, uma sensação de alívio se espalhou pelo ambiente. Escute, eu disse, entusiasmada ao ver que a camada de neve lá fora começava a se estabilizar. Não podemos ficar sentados aqui esperando o limpa-neve. Preciso me mexer. Preciso dançar. E você? Você também precisa sacudir esse ar melancólico. Dançar? Eric arqueou as sobrancelhas, a dúvida retornando. No meio de um monte de neve mais alto que uma pessoa e com a temperatura ainda abaixo de zero? Exatamente, e alto, segurando a mão dele e puxando-o para a porta principal. No Brasil, quando queremos celebrar a vida, nós dançamos. A neve pode ser fria, mas o nosso sangue não. Empurrei a pesada porta de madeira. Um mundo branco e brilhante se revelou. A neve cobria tudo, transformando a floresta de pinheiros em cristais gigantes. O ar era tão puro que cada respiração trazia uma sensação de frescor extremo. Saí, com os pés descalços, que Eric envolvera em meias de lã grossas e suas botas de neve, afundando na neve macia e fofa. Comecei a gingar. Primeiro, apenas passos simples para aquecer o corpo. Então, o ritmo do samba começou a surgir em minha mente. Eu não precisava de tambores, não precisava de orquestra. O som do vento entre as folhas, o crepitar da neve sob os pés e a batida do meu próprio coração eram a música perfeita. Venha, Eric. Vou te ensinar o passo do sol. Eric ficou na varanda, de braços cruzados, olhando para mim como se visse uma criatura estranha de outro planeta. Mas o meu brilho, o vestido de apresentação espiando sob o suéter enorme e a alegria pura em meu rosto pareceram impulsioná-lo. Ele desceu lentamente, com o embaraço visível em cada movimento de um homem acostumado apenas com linhas precisas. Eu não sei dançar, confessou ele, com as orelhas um pouco vermelhas. Minhas pernas foram feitas para ficar firmes em andaimes, não para girar. Não use o cérebro para pensar, use o coração para sentir. Aproximei-me, coloquei a mão dele em minha cintura e segurei sua mão grande e áspera. 1, 2, 3, gira. Não tenha medo de cair, a neve vai te segurar. Começamos a nos mover naquele pátio natural de neve branca. Eric estava muito rígido no início, seus passos eram pesados e fora de ritmo. Eu ria alto, e minha risada cristalina ecoava pela floresta silenciosa. Eu o conduzia, girando ao redor dele como uma fita colorida em meio à névoa branca. Relaxe os ombros, senhor engenheiro. Imagine que você é o vento, não uma turbina de aço, provoquei. E então, um milagre aconteceu. Eric começou a pegar o ritmo. Ele me ergueu, girando-me no ar. Naquele momento, a oposição entre nós desapareceu completamente. Não havia mais brasileiro ou norueguês, não havia dançarina ou engenheiro. Eram apenas dois seres humanos rindo em meio à natureza majestosa. Ele me olhou, e seus olhos azuis brilhavam com uma liberdade que talvez ele tivesse perdido há muito tempo. Caímos em um monte de neve espessa após um giro exagerado. Ambos deitamos de costas para o céu, ofegantes, observando as nuvens cinzentas se dissiparem para revelar frestas azuis do céu nórdico. Você é louca, Isabela, disse Eric entre respirações ofegantes. Mas sua voz não continha crítica, e sim admiração. A loucura faz parte da vida, Eric, virei a cabeça para olhá-lo, os flocos de neve presos em seus cílios pareciam pequenos diamantes. Qual foi a última vez que você sorriu assim de verdade? Eric silenciou por um momento, depois virou-se para me olhar com um brilho profundo e sincero. Não consigo me lembrar. Talvez antes daquela ponte desabar. Você tinha razão, o caos às vezes é belo. Ele ergueu a mão, afastando suavemente algumas mechas de cabelo molhadas de neve da minha testa. O calor de sua mão fez meu coração saltar uma batida. No meio daquele espaço vasto e gelado, senti que pertencia àquele lugar, ao lado daquele homem, mais do que a qualquer palco brilhante em que já estive. Isabela, chamou ele baixinho, com a voz mais grave. Obrigado. Não apenas por me salvar do congelamento físico ontem à noite, mas por descongelar a minha alma.
Sorri, encostando o rosto em sua mão. Nós nos salvamos, Eric. Naquele momento, percebi algo. Eric não era apenas um engenheiro seco vivendo recluso. Através daqueles passos desajeitados e daquele olhar radiante, vi um homem ansiando por conexão, por contribuir. Ele me contou sobre o porão de pedra sob a casa, onde estava terminando silenciosamente o novo projeto da turbina, algo que ele acreditava que traria luz para aldeias remotas sem nunca repetir os erros do passado. Você quer me mostrar? Perguntei, com a curiosidade despertada. Eric assentiu, levantou-se e me puxou. Vamos. Mas cuidado, aquele é o mundo dos números, e talvez a minha última esperança. Voltamos para dentro de mãos dadas, deixando para trás pegadas entrelaçadas na neve branca, um testemunho da interseção mágica entre dois mundos. O samba na neve havia terminado, mas uma nova melodia, mais profunda e resiliente, começava a ecoar no coração de ambos. A porta que levava ao porão ficava escondida atrás de uma cortina de veludo grossa e pesada em um canto da sala, um lugar que eu não havia notado nos últimos 2 dias. Eric segurava um lampião, a chama amarelada dançava nas paredes de pedra rústica e bruta. O frio aqui não era o corte agudo do vento lá fora, mas um frio úmido e silencioso vindo das entranhas da terra. Eu o segui com cautela, com o som dos saltos altos que ele me emprestara ecoando nos degraus de pedra estreitos e íngremes. Cuidado, aqui é um pouco escorregadio, disse Eric, estendendo a mão para trás. Segurei aquela mão grande, a aspereza dos calos de um mecânico me trouxe uma sensação de segurança estranha e reconfortante. Ao chegar ao último degrau, não pude evitar um suspiro de espanto. Diante de mim não estava um depósito de velharias como eu imaginava. Era uma oficina mecânica gigantesca, um labirinto de aço, fios e criatividade. Sob a luz fraca de neon alimentada por um gerador próprio, modelos de turbinas eólicas enormes erguiam-se como gigantes de prata. Engrenagens de bronze brilhantes, paspolidas meticulosamente até o último milímetro e uma infinidade de placas de circuito complexas. Este é o seu mundo, sussurrei, caminhando entre máquinas inanimadas que pareciam emanar uma força vital intensa. Eric colocou o lampião sobre uma longa mesa de madeira coberta de limalha de ferro. O olhar dele ao observar aquelas máquinas era completamente diferente da frieza com que me olhara ao nos conhecermos. Estava cheio de paixão, um amor puro e intenso, nada menor do que o amor que sinto pelo samba. Este é o projeto Alvorecer Ártico, disse Eric, passando a mão por uma pá de fibra de carbono. Passei 3 anos aqui para corrigir os erros do passado. Veja bem, Isabela, as turbinas tradicionais costumam congelar ou quebrar as pás em nevascas extremas. Mas este design, ele utiliza calor próprio e uma nova estrutura aerodinâmica para se autoproteger. Ele não apenas gera energia, ele sobrevive junto com as pessoas na adversidade. Aproximei-me de um grande desenho pendurado na parede de pedra. Era o esboço que eu borrara acidentalmente ontem. Mas aqui, vi detalhes mais minuciosos, cálculos emaranhados que eu não conseguia entender. Vi mapas de aldeias remotas nas montanhas da Noruega, lugares onde o inverno dura 6 meses e a escuridão domina quase todo o dia. Você fez tudo isso sozinho? Perguntei, sentindo a magnitude do trabalho que ele buscava realizar. Eric assentiu lentamente. A solidão me ajuda a focar. Mas, às vezes, também é uma prisão. Tive medo de que, se mostrasse a alguém e falhasse novamente, não teria mais para onde voltar. Olhei para o rosto dele sob a luz oscilante. No fim das contas, sua secura era apenas uma casca para um coração sensível demais. Ele não era apenas um engenheiro, era um artista dos números, tentando iluminar o mundo à sua maneira. Eric, olhe para mim, aproximei-me, ficando de frente para ele entre as máquinas de aço frio. Você não é seco. Estas coisas são tão radiantes quanto meus vestidos de pedrarias no palco. Você está dançando seu próprio samba com estas engrenagens e correntes elétricas. Eric parou, e seus olhos azuis profundos vacilaram. Ele nunca tinha pensado em seu trabalho dessa forma. Uma dança de números, repetiu baixinho, com um sorriso autodepreciativo, mas caloroso. Peguei um pequeno parafuso na mesa, girando-o entre os dedos. Sim. Veja, eles funcionam em harmonia, coordenados para criar energia. Isso não é uma sincronia? Você me salvou do frio, e agora vejo que está salvando toda uma região da escuridão. Você não precisa mais fugir, Eric.
Nesse momento, ouviu-se um estalo. Eric correu para verificar o painel de controle central. Um dos modelos reduzidos de turbina começou a girar, criando um feixe de luz azul suave que emanava de uma esfera de vidro no centro da sala. Aquela luz refletiu nas paredes de pedra, criando um ambiente mágico, como em um conto de fadas. Funcionou, exclamou Eric, com a voz trêmula de emoção. A simulação da pressão do vento externo está fornecendo energia suficiente para o sistema de autoaquecimento. Ele resistiu. Em meio à euforia total, Eric esqueceu sua reserva habitual. Ele me ergueu no ar, girando-me no meio da oficina. Minha risada ecoou, misturando-se ao zumbido suave das máquinas. Isabela, você me trouxe sorte, disse ele, ao me colocar no chão, mas sem soltar as mãos que envolviam minha cintura. A distância entre nós encurtou em um instante. O cheiro de óleo de máquina, metal e o aroma do sucesso se misturaram. Vi-me atraída por sua inteligência e pela bondade escondida sob sua aparência bruta. E soube que ele também via em mim algo mais do que uma dançarina, via uma alma fim, uma chama aquecendo os dias de inverno mais longos de sua vida. Posso te dar uma mão? Perguntei, com os olhos brilhando. Não sei fazer cálculos, mas posso ajudar a polir estas pás ou simplesmente ficar aqui para que você veja que não está mais sozinho neste porão de pedra. Eric olhou para mim com uma compreensão profunda. Ele segurou minha mão e me levou até a mesa de trabalho principal. Então, artista de samba, ajude-me a finalizar esta esperança. Durante toda aquela tarde, nas profundezas do porão de pedra, dois mundos estranhos tornaram-se um só. Aprendi a manusear ferramentas desconhecidas, ouvindo explicar os princípios do vento e da luz. E Eric aprendeu a contar histórias, aprendeu a rir e aprendeu a deixar outra pessoa entrar em seu mundo secreto. O porão, antes frio e sombrio, agora estava repleto do calor do compartilhamento. Percebi que, embora a nevasca lá fora pudesse me impedir de chegar a Paris ou ao Rio, ela me levará a um lugar muito mais importante, o coração de um homem que precisava ser curado. E, talvez, esta fosse a dança mais significativa de que eu já participará na vida. A paz na cabana de madeira era como uma bolha de vidro, bela e cintilante, mas extremamente frágil diante dos impactos da realidade. Após a tarde dedicada ao trabalho no porão de pedra, Eric e eu desfrutamos juntos de um jantar simples, com sopa de batata quente e pão seco. A luz da lareira dançava em seu rosto, suavizando as linhas angulares que costumavam ser tensas. Começamos a falar sobre coisas distantes, sobre as auroras boreais que ele prometeu me mostrar quando o céu estivesse realmente limpo. Eu me sentia mergulhada em um sonho doce no coração de um inverno rigoroso, um sonho onde eu não precisava ser uma estrela radiante, apenas uma Isabela comum ao lado de um Eric sincero. Mas esse sonho foi estilhaçado por um som violento vindo da porta principal. Bum! 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 Batidas secas e urgentes ecoaram na quietude da noite, fazendo-me soltar a colher de madeira no chão por um susto. Eric levantou-se num salto, o instinto de defesa de alguém que vive isolado despertou com força. Ele me fez sinal para ficar em silêncio e recuar para o canto escuro da cozinha, dirigindo-se à porta com uma lanterna grande e um pedaço de madeira resistente. Quem é? A voz de Eric soou rígida, cheia de cautela. Abra a porta. Por favor. Estamos presos na tempestade, o carro capotou no pé da colina, tem alguém sangrando. Uma voz masculina, rouca e estranha, gritou lá de fora, abafando o uivo do vento que sibilava pelas frestas. Eric olhou para mim por um segundo, e seus olhos mostravam claramente uma luta interna. Naquelas terras selvagens, recusar ajuda a alguém em perigo no meio de uma nevasca é quase uma sentença de morte. Ele respirou fundo e, cuidadosamente, soltou a tranca. Instantaneamente, uma lufada de vento gelado invadiu a sala, trazendo 3 vultos altos, vestindo casacos pretos encharcados e cobertos de neve. Eles invadiram a casa como fantasmas voltando do mundo dos mortos. O líder era um homem de meia-idade com uma longa cicatriz na sobrancelha, seus olhos percorriam o cômodo sem parar, como se avaliassem o valor de tudo. Os outros 2 amparavam um terceiro que parecia gemer de dor, mas a forma como se moviam era ágil demais para quem acabará de sobreviver a um capotamento. Obrigado, amigo. Por pouco não viramos picolé, disse o sujeito da cicatriz, com uma voz impregnada de cigarro e falsidade. Ele tirou o casaco, revelando roupas de caçador gastas, mas as botas que calçava eram do tipo especializado e caro, usadas por forças de elite.
Eric continuou de prontidão no meio da sala, sem abaixar o pedaço de madeira. De onde vocês vêm? A patrulha florestal não informou sobre nenhum grupo de caçadores nesta área durante a temporada de tempestades. Pegamos um atalho pela passagem leste. Apenas alguns caçadores perdidos. Ele sorriu com desdém, e seu olhar parou de repente no canto da cozinha onde eu estava. Ele mostrou os dentes num sorriso que me fez gelar a espinha. Ora, vejam só! Uma flor tropical no coração do Ártico? Parece que o nosso amigo engenheiro escondeu muito bem o tesouro. Minha presença fez com que a atmosfera, já tensa, ficasse sufocante. Senti o perigo emanando daqueles homens. Eles não pareciam caçadores perdidos, tinham agressividade de predadores. O olhar deles para mim não era de mera surpresa, mas de cobiça e malícia. Ela é minha convidada. Depois da sopa, vocês podem descansar no porão atrás do depósito, disse Eric, com a voz gelada, esforçando-se para não deixar a situação sair do controle. No porão do depósito? Frio demais, amigo. O líder deu um passo em direção à lareira, ignorando a proposta de Eric. Ele olhou ao redor, para os desenhos e máquinas, com desprezo. Com uma casa tão grande e uma beleza dessas para fazer companhia, por que não nos deixa participar da diversão? O homem supostamente ferido de repente se endireitou e jogou fora o cachecol que cobria o rosto. Não estava sangrando, pelo contrário, segurava uma espingarda curta escondida sob o casaco. Meu coração quase parou. Eles não eram caçadores perdidos, que eram fugitivos ou assaltantes de estrada profissionais aproveitando a tempestade para encontrar refúgio e saquear. Sentem-se. Os dois. O homem armado gritou, apontando o cano escuro da arma diretamente para Eric. Saí tremendo do canto escuro com as mãos erguidas. Eric olhou para mim, e em seus olhos havia dor e arrependimento por ter aberto aquela porta. Ele não temia por si mesmo, temia por mim. Eles começaram a revirar a casa. Atiraram para o lado os desenhos valiosos de Eric e pisotearam os modelos de turbinas que havíamos cuidado juntos naquela tarde. O líder aproximou-se de mim e ergueu meu queixo bruscamente com o dedo. Uma passista de samba? Ouvi dizer que as mulheres brasileiras são muito quentes, debochou ele, com o hálito exalando um odor de álcool barato no meu rosto. Talvez você devesse dançar um pouco para nós esta noite, para espantar este frio, não acha? Senti náuseas, mas dentro de mim surgiu uma indignação feroz. Olhei para Eric, ele estava sendo imobilizado em uma cadeira por outro homem. Seus olhos azuis profundos estavam em chamas, um fogo de ódio prestes a explodir. Ele balançou a cabeça levemente para mim, sinalizando que eu deveria ser paciente para encontrar uma oportunidade. Eles começaram a beber e a rir alto, transformando a cabana, que era um santuário de silêncio, em um antro de demônios. Eles não sabiam que, sob aquele chão, no porão de pedra, Eric guardava outro segredo. E não sabiam que uma passista de samba não sabe apenas dançar, ela possui o forte instinto de sobrevivência das crianças de Rua do Rio. Enquanto o líder se distraía vasculhando o armário de bebidas, captei o olhar de Eric. Ele gesticulou sutilmente em direção ao lampião que estava perto da lareira. Entendi instantaneamente. Precisávamos de caos para escapar. A tempestade lá fora ainda rugia, mas a tempestade dentro da cabana era o que realmente apavorava. Aqueles convidados indesejados trouxeram a escuridão da crueldade, destruindo a paz que havíamos acabado de encontrar. Mas foi nesse momento de perigo iminente que percebi que estava disposta a tudo para proteger Eric, assim como ele me protegeu em meio ao branco da neve. Esta seria uma noite longa. Meu samba hoje não seria para entretenimento, mas uma dança de sobrevivência entre lobos. Encolhi-me, acumulando cada gota de coragem, esperando pelo menor sinal de Eric para iniciar nossa fuga na noite gelada. A risada sórdida do líder ecoou, golpeando as paredes de madeira como marteladas em meus nervos, que estavam tensos como cordas de um instrumento. Ele segurava a preciosa garrafa de uísque de Eric, deu um grande gole e limpou a boca com as costas da mão, fitando-me com olhos turvos como se eu fosse uma presa apetitosa. O homem armado continuava vigiando a porta, e o cano escuro da arma ocasionalmente varria o peito de Eric. Via as mãos de Eric se fecharem com tanta força que as veias saltaram, uma explosão fervilhava por trás daquela expressão de resignação. Venha cá, boneca tropical. Dance para a gente. O líder jogou um copo vazio aos meus pés.
O som do vidro estilhaçando-se foi seco, e os fragmentos saltaram contra meus pés descalços. Respirei fundo. No rio, quando somos encurralados, nunca choramos. Nós lutamos. Olhei para Eric, ele deu uma piscadela quase imperceptível, um sinal mínimo que apenas a sintonia entre duas almas na noite anterior poderia captar. Ele direcionava o olhar para o lampião ao lado da lareira, onde um pequeno reservatório de óleo reserva estava bem na beira da mesa. Tudo bem, eu vou dançar, eu disse, deixando minha voz tremer propositalmente para enganá-los. Comecei a gingar em um ritmo de samba imaginário, meus passos fluidos atraíram o olhar dos 3 homens para o centro da sala. Girei, fazendo o suéter largo flutuar. Aproximei-me da lareira, cada passo era um cálculo preciso. Ao passar pela mesa de trabalho de Eric, desferi um chute giratório repentino, um movimento que eu costumava usar para marcar presença no palco, mas, desta vez, meu alvo era o lampião. Crash! O lampião caiu, o óleo derramou e, ao encontrar o fogo da lareira, uma labareda alta explodiu instantaneamente. Ao mesmo tempo, Eric soltou um rugido de fera e usou todas as suas forças para virar a pesada mesa de madeira contra o homem armado. Corra, Isabela! O caos explodiu. Fumaça preta e chamas subiram, obscurecendo a visão dos bandidos. O líder praguejou e avançou em minha direção, mas peguei rapidamente o extintor de incêndio miniatura na parede e disparei direto no rosto dele. Um tiro ecoou, um estrondo ensurdecedor que rasgou o espaço apertado, mas, graças à proteção da mesa, Eric conseguiu saltar e agarrar minha mão. Disparamos pela porta principal. O vento gelado e a neve atingiram nossos rostos como um balde de água fria, despertando todos os instintos de sobrevivência. Eric não teve tempo de pegar o casaco, apenas agarrou uma lanterna reserva e me puxou para a escuridão branca. Eles escaparam. Atrás deles. Os gritos dos estranhos foram fatiados pelo vento cortante atrás de nós. Corremos freneticamente. A neve chegava aos joelhos, cada passo era uma luta dolorosa. O vento fustigava a pele como se milhares de cacos de vidro nos cortassem. Eu já não sentia mais meus pés, apenas agarrava com força a mão grande de Eric. Ele me guiou para dentro da floresta de pinheiros, onde as silhuetas escuras das árvores eram nosso único esconderijo. Eric, não consigo respirar, eu arquejava, meu peito ardia com o ar gelado entrando rápido demais nos pulmões. Aguente firme, Isabela. Só mais um pouco, precisamos despistá-los antes que recuperem a calma, sussurrou Eric, puxando-me para trás do tronco de um pinheiro antigo. Vindo da cabana, as luzes das lanternas deles varriam a neve como olhos demoníacos caçando presas. Eles tinham armas, tinham botas apropriadas e, acima de tudo, estavam furiosos. Separem-se. Procurem nos arbustos. A voz do líder ecoou. Eles estavam se espalhando para nos cercar. Eric olhou ao redor, seus olhos brilhando com a determinação de quem conhece cada centímetro desta terra. Ele sabia que, se continuássemos correndo pelo terreno plano, logo seríamos alcançados pelas pegadas deixadas. Temos que subir em Costa Leste, disse-ele baixinho, seus lábios estavam roxos de frio. Lá existe uma fenda estreita na rocha, e eles não conseguirão entrar com armas facilmente. Começamos a escalar o paredão íngreme. Minhas mãos sangravam ao agarrar as saliências afiadas cobertas de gelo. Em um momento, quase escorreguei para o abismo profundo, mas Eric estava lá, usando seu corpo como o apoio mais firme para mim. De repente, um feixe de luz nos atingiu. Ali. Eles estão subindo o paredão. Bang! O tiro ecoou novamente. A bala atingiu a rocha logo acima da minha cabeça, espalhando poeira de pedra. Soltei um grito de pavor, mas Eric me abraçou e me empurrou para dentro de uma fenda estreita. Entre rápido. Esprememo-nos pela abertura que mal cabia uma pessoa. Lá dentro havia um mundo de trevas e um silêncio estranho, totalmente isolado do uivo do vento e dos tiros lá fora. Eric usou algumas pedras próximas para tapar a fenda, deixando apenas um minúsculo orifício para o ar circular. Desabamos no chão frio da caverna. A escuridão engoliu tudo. Ouvi meu coração batendo forte como um tambor de guerra e a respiração pesada de Eric. Ele estava tremendo, não de medo, mas porque seu corpo atingira o limite sob o frio abaixo de zero, sem casaco. Lancei-me sobre ele, abraçando-o com força, tentando usar o último resquício de calor do meu corpo para aquecê-lo.
Eric, por favor, não morra, por favor. Na escuridão daquela fenda, no limite tênue entre a vida e a morte, não éramos mais dois fugitivos. Éramos dois seres vivos dependendo um do outro para resistir ao mundo brutal lá fora. A fuga na noite não era apenas dos bandidos, mas da morte que espreitava em cada floco de neve. O som dos passos deles do lado de fora foi se afastando, até sumir no rugido da tempestade. Mas sabíamos que esta batalha estava apenas começando. O amanhecer à frente ainda era um grande ponto de interrogação pairando sobre a brancura infinita. A escuridão na caverna não era um vazio, era densa e trazia o cheiro de calcário úmido misturado ao frio cortante de blocos de gelo eternos acumulados por séculos. O uivo do vento lá fora, pela fenda estreita, parecia mais distante, mas cada vez que sibilava, eu sentia como se uma lâmina invisível atravessasse a rocha para cortar minha pele. Eu jazia encolhida no chão gelado, minha respiração saindo em jatos de névoa branca que flutuavam no espaço exíguo. Eric, você ainda está aí? Sussurrei, com a voz tão trêmula que eu mal a reconhecia. Uma mão grande, áspera, mas agora gélida como o próprio gelo, tateou na escuridão e segurou meu ombro. Eric me puxou para seus braços. Ele estava sem casaco, apenas com o suéter fino que ficará encharcado de neve durante nossa fuga frenética. Senti seu peito arfar violentamente, o coração batendo rápido e descompassado como o de um animal ferido. Estou aqui. Não tenha medo, Isabela. Sua voz estava rouca, cada palavra saindo como se passasse por cascalho em sua garganta. Sentamos com as costas apoiadas na parede lisa da caverna. Eric usou suas mãos trêmulas para me envolver, tentando me proteger das correntes de ar frio que se infiltravam pela fenda. Colei meu rosto em seu peito, sentindo o pouco calor que restava se dissipar gradualmente no ar. Nossa vida, naquele momento, era tão frágil quanto a chama de uma vela diante do vento. Se não mantivéssemos a temperatura corporal, nunca veríamos o amanhecer. Por que você me salvou? Perguntei, com as lágrimas escorrendo, quentes nas minhas bochechas já roxas de frio. Você poderia ter fugido sozinho. Você pertence a este lugar, conhece esta floresta de pinheiros melhor do que ninguém. Se não fosse por mim te atrasando, você já teria escapado há muito tempo. Eric silenciou por um longo momento. Ouvi o som de seus dentes batendo um no outro. Ele apertou o abraço, como se temesse que, se me soltasse, eu desapareceria na escuridão. Porque você é o fogo, Isabela, ele sussurrou no meu ouvido. Antes de você chegar, meu mundo era apenas cinza e gelo. Eu vivia como um imã desmagnetizado, sem direção, sem emoção. Ontem à noite, quando você me abraçou perto da lareira, percebi de repente que não queria mais morrer nesta solidão. Se eu tiver que congelar aqui, quero congelar junto com o seu calor. Sua confissão fez meu coração apertar. Uma passista de samba, acostumada com a ovação de multidões, agora se via pequena e mais valorizada do que nunca nos braços de um homem à beira da morte. Ergui a mão e toquei seu rosto. Seus lábios estavam secos, sua respiração carregava a exaustão, mas seu olhar, que na escuridão eu podia apenas imaginar, certamente ainda brilhava com uma vontade feroz de viver. Eric, olhe para mim, mudei a forma de tratamento para algo mais íntimo, uma proximidade que brotou do fundo da alma. Nós não vamos morrer. Eu ainda não dancei meu último samba para você sob a aurora boreal. No espaço apertado, nossas respirações se fundiram. A fronteira entre o medo e o desejo de repente se dissipou. Entre o frio abaixo de zero e a perseguição daqueles homens cruéis, uma emoção mais forte do que o próprio instinto de sobrevivência explodiu. Eu busquei ativamente os seus lábios. O primeiro beijo naquela caverna de gelo não teve a doçura dos romances de cinema. Tinha o gosto salgado das lágrimas, o amargor do desespero e o calor febril de corações que ansiavam por viver. Eric me respondeu com uma intensidade frenética. Suas mãos apertaram minha cintura, puxando-me para a única realidade existente, uma conexão física sagrada. Era uma outra dança, um samba da alma, onde o fogo e o gelo não se destruíam mais, mas se fundiam para criar o único calor capaz de nos salvar. Naquele instante, a caverna gélida tornou-se um santuário. E entregamos um ao outro tudo o que nos restava, calor, fé e promessa sem nome. Quando o beijo terminou, Eric encostou a cabeça no meu ombro, sua respiração estabilizando-se aos poucos. Isabela, se sairmos daqui amanhã, eu te levarei ao lugar com a luz mais bonita da Noruega.
Eu acredito em você, sorri, embora os lábios ainda tremessem. Adormecemos abraçados firmemente, usando a própria existência do outro como escudo contra a morte. Lá fora, o uivo do vento suavizou um pouco, dando lugar ao silêncio assustador da noite de inverno do norte. Os perseguidores talvez tivessem desistido por causa do frio, ou talvez estivessem esperando em algum lugar. Mas, naquela caverna, havíamos vencido a primeira batalha, a batalha contra a solidão e o medo. As trevas ainda nos cercavam, mas em minha mente, a imagem de um carnaval radiante, com luzes e música, começou a surgir. E no centro daquela festa, eu não dançava sozinha. Eric estava lá, com seus olhos azuis profundos brilhando como o mar de Ipanema, esperando que eu conduzisse na dança de uma nova vida. A primeira luz do novo dia, atravessando a fenda estreita, não trazia o amarelo vibrante do amanhecer do sul, mas uma faixa cinza prateada, pálida e fria. Acordei nos braços de Eric, a dormência já havia subido dos dedos dos pés até a minha espinha. O calor do beijo da noite anterior e a conexão física na caverna pareciam ser as únicas coisas que impediram o sangue em minhas veias de solidificar. Eric ainda mantinha os olhos fechados, seu rosto estava pálido, e os vestígios de sangue seco da fuga da noite passada em suas bochechas pareciam fendas em uma estátua de mármore. Eric, acorde, sussurrei com a voz rouca, batendo levemente em seu rosto com as mãos trêmulas. Ele soltou um gemido baixo e abriu as pálpebras pesadas. Aqueles olhos azuis profundos estavam turvos de exaustão, mas assim que me viram, uma centelha de consciência retornou instantaneamente. Ele se esforçou para sentar, sua respiração saindo em jatos curtos de névoa. Nós, ainda estamos vivos, disse ele, em um tom tão baixo que quase desapareceu no silêncio da caverna. Lá fora, o rugido furioso do vento da noite anterior havia diminuído, dando lugar a um silêncio assustador. Entendi que aquele era o momento decisivo. Se não encontrássemos uma forma de sinalizar por socorro agora, o frio e a exaustão terminariam o trabalho que os bandidos não conseguiram concluir. Eric tentou ficar de pé, apoiando-se na parede de pedra para manter o equilíbrio. Ele olhou pela única abertura da caverna, estreitando os olhos para observar o terreno abaixo. Sua cabana de madeira ainda estava lá, solitária no meio da neve, a fumaça preta do fogo da noite anterior havia se apagado, restando apenas ruínas silenciosas. Não havia sinal dos estranhos. Talvez o frio cortante os tivesse forçado a recuar ou buscar outro refúgio. Precisamos emitir um sinal, disse Eric, fixando o olhar na pequena bolsa que conseguirá agarrar durante a fuga. Dentro, havia alguns componentes eletrônicos avulsos, uma lanterna reserva com o vidro quebrado e alguns pedaços de fio de cobre. Sou um engenheiro, Isabela. Não posso deixar que morramos aqui apenas por falta de uma frequência de rádio. Ele começou a trabalhar com uma concentração impressionante. Suas mãos, normalmente grandes e robustas, agora trêmulas pelo frio, tornaram-se incrivelmente ágeis ao tocar as minúsculas placas de circuito. Ele desmontou a lanterna, aproveitando a bateria restante e os fios de cobre para criar um transmissor de pulsos elétricos simples. Ele consegue transmitir código Morse? Perguntei, sentando-me ao lado dele, tentando proteger os componentes frágeis do vento. Espero que sim. Mas o alcance é curto demais. Precisa de algo para amplificar, algo que chame a atenção de longe no meio deste branco infinito? Eric franziu a testa, olhando ao redor da caverna árida. Olhei para o meu vestido de apresentação, aquela seda luxuosa agora estava rasgada e suja de lama. De repente, meus olhos pararam no meu chale de samba, de cetim vermelho vibrante, que eu enrolara na cintura para me aquecer. Era a cor do fogo, a cor do sangue, o único contraste com o oceano de neve lá fora. Isso serve? Tirei o chale, erguendo-o diante dele. O vermelho berrante parecia uma mancha de sangue fresco no meio da caverna cinzenta. Os olhos de Eric brilharam. Perfeito. O vermelho é o que mais se destaca na neve. Mas precisamos pendurá-lo no ponto mais alto deste paredão. E preciso de algo reflexivo. Ele olhou para as pedrarias no meu vestido, cristais baratos, mas que captavam muito bem a luz. Não hesitei e rasguei as costuras com as mãos, retirando cada pequena pedra brilhante. Eric usou resina de um galho seco próximo para colar as pedras no chale de seda em uma ordem específica. Se houver um raio de sol, por menor que seja, essas pedras refletirão a luz como um espelho, explicou ele, apertando o chale com suas mãos magras. Começamos a jornada final até o topo do paredão.
Cada passo era um martírio. A neve chegava à cintura, o ar era rarefeito e tão frio que meus pulmões pareciam prestes a explodir. Eric ia à frente, protegendo-me com seu corpo, às vezes ele se ajoelhava para que eu subisse em seus ombros e escalasse as saliências geladas. Ao chegarmos ao topo, uma visão majestosa se abriu diante de nós. A Noruega revelava-se como um reino de gelo infinito, com montanhas ondulando sob um céu cinzento. Eric amarrou rapidamente o chale vermelho a um galho seco de pinheiro, fixando-o no ponto mais alto, onde o vento pudesse fazê-lo flutuar como uma bandeira orgulhosa. Agora é comigo. Eric sentou-se na neve, conectando as pontas dos fios de cobre à bateria. Pequenas faíscas azuis saltaram. Ele começou a marcar o ritmo. Ti. Ti. Tá. Tá. Ti. O som era minúsculo comparado ao vento, mas em meus ouvidos, soava como uma sinfonia de esperança. Fiquei ao lado dele, com as mãos em concha, gritando no vazio imenso, mesmo sabendo que o som seria engolido pela neve. O chale de seda vermelha começou a dançar ao vento. Os cristais captaram a luz pálida do meio-dia, emitindo faíscas minúsculas, piscando como estrelas perdidas em pleno dia. Uma bandeira da vida, uma mensagem de um coração tropical enviada ao céu do norte. Você acha que eles verão? Perguntei, encostando a cabeça no ombro de Eric. Seu corpo começava a esfriar, mas seus olhos permaneciam firmes no horizonte. Eles têm que ver, Isabela. Sua dança, sua bandeira, é vibrante demais para ser esquecida, sussurrou ele, apertando minha mão, transmitindo o último resto de calor. Ficamos ali, no topo do mundo gelado, observando o chale vermelho voar como um pássaro de fogo lutando contra a tempestade. O tempo passava pesado. Cada minuto, cada segundo parecia eterno. A esperança oscilava como uma vela sem óleo, mas não soltamos nossas mãos. Pois sabíamos que aquilo não era apenas um pedido de socorro físico, mas a salvação de duas almas que se encontraram no limiar da morte. De repente, vindo do horizonte distante, um som grave ecoou. No início, era apenas um ruído baixo como o zumbido de uma abelha, mas cresceu, tornou-se mais forte, rasgando a névoa. Eric! Você está ouvindo? Levantei-me de um salto, com o coração disparado. Era o som do motor de um helicóptero. Nosso chale vermelho, com as pedras brilhantes e o transmissor manual de Eric, finalmente cumprirá sua missão. No meio do deserto branco, a esperança não era mais uma brasa, ela havia explodido em um clarão de salvamento. O som ritmado das hélices do helicóptero rasgava o ar denso do Ártico, plantando no meu coração uma mistura caótica de alívio e medo. O forte vento gerado pela aeronave de resgate golpeava o topo do penhasco, levantando redemoinhos de neve que criavam uma cortina branca ofuscante. Meu chale de samba, aquele vermelho vibrante que serviu de oferenda pela nossa vida, foi arrancado do galho de pinheiro pelo vento, flutuando por um instante antes de sumir no abismo profundo do vale. Sua missão estava cumprida. Caí de joelhos na neve, com os ombros tremendo não pelo frio, mas porque a pressão contida de todos esses dias finalmente desmoronou. Eric permanecia sentado, suas mãos ainda apertavam o transmissor manual, e seus olhos azuis profundos fitavam um monstro de ferro que descia lentamente. Seu rosto não exibia uma alegria efusiva, mas uma serenidade estranha, como se estivesse testemunhando o fim do sonho mais selvagem e belo de sua vida. Eles nos viram, Eric. Estamos vivos. Gritei, tentando superar o barulho do motor, agarrando com força o braço dele. Eric assentiu levemente e se voltou para mim. Naquele momento, entre a poeira de neve e o rugido ensurdecedor, seu olhar carregava uma tristeza imensa. Ele ergueu a mão áspera e afastou gentilmente as mechas de cabelo grudadas na minha testa, um gesto silencioso de despedida que, na hora, eu não fui capaz de decifrar. 2 socorristas em uniformes laranja brilhante desceram por cordas. Tocaram o solo com precisão profissional e logo se aproximaram de nós com maçãs e mantas térmicas de papel alumínio cintilante. Vocês estão bem? Alguém ferido gravemente? Um deles gritou em norueguês, mudando rapidamente para o inglês ao ver minha expressão confusa. Ela está com hipotermia, ferimentos nas pernas, respondeu Eric, com a voz rouca, mas firme. Ele me empurrou em direção aos socorristas, priorizando minha segurança acima de tudo. Eles me envolveram na manta prateada e me ergueram na maca. A sensação de ser tirada do chão gelado era estranha. Vi que também checavam Eric.
Ele recusou a maca, manteve-se de pé, embora caminhasse cambaleante como um bêbado. Ao sermos levados para dentro do helicóptero, o calor artificial do aquecimento atingiu meu rosto. Fiquei tonta. O mundo civilizado estava de volta, com o cheiro de óleo, antissépticos e o chiado do rádio comunicando a situação. O piloto informou que a tempestade dera uma trégua, mas uma nova frente fria se aproximava, precisavam voar imediatamente para o hospital em Oslo. Deitada no banco estreito, não tirei os olhos de Erik. Ele estava sentado à minha frente, enquanto um paramédico enfaixava sua mão, o ferimento da luta contra os bandidos na noite anterior. Ele olhava pela janela, onde sua pequena cabana de madeira ia ficando para trás, diminuindo até desaparecer sob a névoa. Um silêncio se instalou entre nós, um silêncio muito diferente daquele da caverna. Lá, éramos tudo um para o outro. Aqui, cercados por equipamentos modernos e equipes de resgate, voltamos a ser indivíduos distintos, uma famosa passista de samba procurada pelo mundo e um engenheiro recluso com um passado cheio de cicatrizes. Erik, chamei seu nome com um fio de voz. Ele se virou, tentando esboçar um sorriso tranquilizador. Está tudo bem agora, Isabela. Você logo estará em casa. O mundo está à sua espera. E você? Perguntei, sentindo um aperto de angústia no peito. Tenho coisas para resolver, ele olhou para as próprias mãos. Meu projeto, a casa, e aqueles estranhos. A polícia vai intervir. Eu queria dizer que não queria me afastar dele, que o nosso samba na neve ainda não havia terminado. Mas as palavras morreram na garganta. Vi um socorrista anotando meus dados em uma prancheta. A agenda da turnê, os contratos publicitários, as entrevistas, tudo aquilo se aproximava como uma outra tempestade, talvez mais violenta e cruel do que a neve norueguesa. Quando o helicóptero pousou em um aeroporto militar, uma multidão já esperava. Repórteres, meus agentes na Europa e lentes de câmeras brilhando. Eles correram em direção à aeronave assim que a porta se abriu. Isabela. Você está bem? Isabela, diga algo sobre o desaparecimento. Fui cercada por flashes e perguntas incessantes. Separaram-me de Erik imediatamente. Fui colocada em uma ambulância luxuosa enquanto Erik ficava para trás, imóvel entre os oficiais de polícia. Erik! Gritei, esticando o braço pela porta do veículo. Ele estava lá, uma silhueta alta e solitária no meio do pátio imenso. Ele ergueu a mão, acenando uma última vez. Aqueles olhos azuis pareciam dizer, vá, cometa do sol. Volte para o seu céu brilhante. A ambulância partiu, levando-me para longe dele tão rápido quanto a nevasca me trouxera. Sentei-me ali, cercada de cuidados e perguntas, mas meu coração estava em um vazio absoluto. Percebi a verdade dolorosa, aquele resgate significava uma separação. Eu tinha que voltar para o brilho do rio, e ele voltaria para a escuridão gelada dos pinheiros para recolher os pedaços de sua vida. Meu celular me foi entregue após ser carregado. Milhares de mensagens, centenas de chamadas perdidas. O mundo lá fora continuava girando, barulhento e apressado. Mas, naquele instante, eu só queria largar tudo e voltar para aquela caverna escura, onde o único calor era o fôlego do homem chamado Erik. Naquela noite, em um quarto de hospital de luxo em Oslo, olhando pela janela as luzes vibrantes da cidade, eu chorei. Não de dor, mas porque percebi que a neve parara de cair, mas meu coração ficará para sempre preso na brancura da Noruega, ao lado de um engenheiro seco que me ensinara o que era a verdadeira dança da vida. O som dos surdos ecoava ritmadamente, estremecendo o chão sob meus pés. As luzes coloridas dos carros alegóricos gigantescos varriam as arquibancadas do sambódromo, transformando a noite do Rio de Janeiro em um mar de luzes psicodélicas. O cheiro de suor e perfumes baratos misturava-se ao aroma intenso do mar, tão característico do Brasil, preenchendo minhas narinas. Eu estava na posição central, vestindo a fantasia de a Rainha do Fogo, adornada com milhares de pedrarias aplicadas à mão, brilhando como se eu carregasse o próprio sol no meu corpo. A multidão gritava meu nome, Isabela. Isabela. Comecei a dançar. Meus pés moviam-se a uma velocidade vertiginosa, giros fluidos e movimentos de quadril poderosos que são a alma do samba. Mas, por trás dessa fachada perfeita, eu me sentia como uma máquina programada. Cada passo, cada sorriso radiante para as câmeras, era desprovido de vida.
No calor escaldante de 40 graus do verão brasileiro, de repente senti um calafrio. Uma brisa vinda do mar me fez lembrar do frio cortante dos pinheiros da Noruega. Olhei para o céu estrelado do rio, mas minha mente buscava as auroras boreais que Erik havia prometido. Faziam 3 semanas que eu deixara Oslo. 3 semanas mergulhada no turbilhão da mídia, entrevistas exclusivas sobre o desaparecimento milagroso na nevasca e uma agenda exaustiva de ensaios para o carnaval. Meu empresário exultava com a explosão da minha fama, contratos publicitários chegavam como borboletas. Todos me parabenizavam por ter sobrevivido, mas ninguém sabia que parte da minha alma ficará presa naquela caverna escura. Voltei para o meu apartamento de luxo com vista para Ipanema após o desfile. Retirei a fantasia pesada e fiquei imóvel diante do espelho. As pequenas cicatrizes no braço, causadas pelas pedras na noite da fuga, ainda estavam lá, marcas sutis, mas a única prova de que tudo aquilo não fora um sonho. Peguei o celular, os dedos tremendo ao passar pelas fotos antigas. Eu não tinha uma única foto de Erik. A única coisa que eu possuía era um pedaço de papel molhado com um número de telefone que ele colocará na minha mão no aeroporto. Liguei centenas de vezes. Mas a resposta era sempre o sinal de ocupado ou a mensagem de que o aparelho estava desligado. Erik, onde você está? Sussurrei na escuridão, com as lágrimas rolando sobre as bochechas ainda cobertas pela maquiagem vibrante. O contraste entre os dois mundos me sufocava. Aqui, tudo era barulhento demais, colorido demais e falso demais. Na Noruega, havia apenas o branco da neve, o azul dos olhos dele e a sinceridade dolorosa de cada respiração para nos aquecermos. Eu sentia falta do cheiro de pinheiro na roupa dele. Sentia falta de como ele segurava a caneta para desenhar linhas precisas. Sentia falta do beijo com gosto de desespero, mas que era mais quente do que qualquer raio de sol no rio. Minha mãe entrou no quarto, olhando-me com preocupação. Isabela, você está chorando de novo? Você já está em casa, querida. Está no auge da sua carreira. Eu não estou em casa, mãe, respondi entre soluços. Minha casa não é este lugar. Minha casa é onde está um homem lutando sozinho contra o próprio passado. Minha mãe suspirou, ela não entendia. Ninguém podia entender a conexão estranha que nasce no limite entre a vida e a morte. Eles viam apenas uma bela passista que escapara de um acidente, não viam uma mulher definhando de saudade de um engenheiro seco do outro lado do mundo. Comecei a procurar informações sobre ele na internet. Pesquisei sobre o caso dos bandidos nas montanhas do norte da Noruega. Uma nota curta em um jornal digital de Oslo dizia que a polícia capturara a gangue graças à colaboração de uma testemunha anônima. A cabana de madeira fora seriamente danificada pelo incêndio naquela noite. Meu coração apertou. Onde ele moraria agora que a casa queimara? O que fora do projeto Alvorecer Ártico? Nas noites de insônia, eu vagava pela varanda, olhando para o horizonte distante do norte. Comecei a escrever um diário, cartas para ele que eu sabia que nunca enviaria. Erik, hoje o rio está muito quente. As pessoas dançam nas ruas como se o mundo não tivesse dor. Mas eu sinto como se estivesse no meio de um deserto de neve. Sinto tanto a sua falta que meus pés não querem mais seguir o ritmo dos tambores. Meu samba agora tem a melodia do vento frio. O impasse chegou ao auge quando meu empresário anunciou a próxima turnê pelo Japão e Estados Unidos. Um cronograma de um ano inteiro. Se eu fosse, perderia o rastro dele para sempre. Olhei para o contrato sobre a mesa, para o valor astronômico que garantiria o sustento da minha família por toda a vida. E então, olhei para a cicatriz no meu braço. Percebi que aquele brilho radiante não preencheria o vazio no meu peito. Erik salvara minha vida não para que eu voltasse a viver uma existência vazia como uma boneca em um carro alegórico. Ele me ensinara a lutar pela esperança. Naquele momento, uma decisão louca nasceu. Eu não iria para o Japão. Não iria para os Estados Unidos. Abri o computador e reservei uma passagem só de ida para Oslo. Eu não sabia onde ele estava, não sabia se ele queria me ver, mas sabia que precisava ir, precisava encontrar o homem que descongelara meu coração antes que eu perdesse completamente minha identidade entre as luzes coloridas do rio. Isabela, você enlouqueceu. Vai ser processada, vai perder tudo. Os gritos do meu empresário ecoavam na minha mente enquanto eu fazia as malas.
Sorri, o sorriso mais radiante e verdadeiro das últimas 3 semanas. Eu não estou perdendo nada. Estou indo encontrar a coisa mais valiosa que já tive. Vesti o velho suéter que Eric me emprestara, a única coisa que guardara da Noruega, ainda com um leve rastro do aroma de madeira de cedro. A saudade do outro lado do mundo não era mais uma corrente, tornará-se o combustível para o passo mais audacioso da minha vida. Um salto do verão de fogo de volta para a neve branca do norte. Oslo me recebeu com uma névoa cinzenta e um frio que se infiltrava pelo meu casaco grosso. A sensação de pisar no aeroporto de Gardermoen desta vez era completamente diferente do pânico de um mês atrás. Desta vez, eu não vinha como uma estrela em turnê, mas como uma peregrina em busca de um pedaço perdido da minha alma. Porém, assim que toquei no corrimão da esteira de bagagens, senti uma atmosfera de inquietação pairando sobre a cidade. Os jornais locais nas bancas digitais exibiam manchetes enormes sobre a pior crise energética da década no Círculo Ártico. Peguei apressadamente um trem de alta velocidade em direção a Fimark, a terra remota onde ficava a cabana de Eric. Durante toda a viagem, meu coração ardia como fogo. Tentei ligar para o seu número antigo repetidas vezes, mas apenas o sinal de linha ocupada me respondia. Quando cheguei à pequena cidade na borda da floresta, a cena diante de mim me deixou horrorizada. A cidade estava mergulhada na escuridão. Torres de alta tensão haviam desabado sob o peso do gelo, e as pessoas se amontoavam ao redor de fogueiras improvisadas nas ruas. Um senhor local, com o rosto marcado pelo vento e pela neve, olhou-me com piedade quando perguntei pelo engenheiro Eric. Eric? Ele está na antiga mina atrás do vale, disse o velho, com a voz sombria. A casa dele foi totalmente destruída após o assalto no mês passado. A polícia pegou os bandidos, mas Eric, ele se recusou a partir. Está tentando operar seu estranho sistema de turbinas para salvar a rede elétrica da cidade. Mas parece que as coisas estão indo muito mal. Não hesitei. Aluguei uma velha motoneve e dirigi sozinha para dentro da floresta. A neve havia derretido um pouco, mas a estrada ainda estava coberta por uma camada fina e escorregadia de gelo. Quando cheguei à antiga mina, onde Eric estava refugiado, meu coração quase parou. Era um canteiro de obras em ruínas. As turbinas gigantes que eu vira no porão estavam agora instaladas ao ar livre, mas estavam cercadas por um grupo de homens vestindo uniformes da Corporação Nacional de Energia. Eles discutiam aos gritos e, no meio da multidão, eu ouvi. Eric parecia um esqueleto, com os olhos azuis profundos afundados pela falta de sono e a barba por fazer. Ele estava diante do painel de controle central, segurando uma enorme chave inglesa, enfrentando aqueles homens corpulentos. Eu já disse. Este sistema precisa de mais 3 horas para estabilizar a pressão. Se vocês desconectarem agora, toda a rede da cidade entrará em curto-circuito permanentemente. O rugido de Eric era rouco de exaustão. Não podemos arriscar com um design não testado de alguém que já causou o colapso de uma ponte, Eric. Um homem gordo, aparentemente o gerente, gritou de volta. A ordem de Oslo é desmantelar toda essa sucata e esperar pelos geradores reserva vindos do sul. Os geradores do sul nunca chegarão a tempo antes que a próxima tempestade atinja esta noite. Eric deu um passo à frente, seu rosto tomado pelo desespero. Acreditem em mim, só desta vez. Saltei da motoneve, correndo pela neve espessa em sua direção. Eric! Meu grito rasgou a atmosfera tensa. Todos se viraram para olhar. Eric paralisou, a chave inglesa quase caiu de sua mão. Ele olhou para mim como se visse uma miragem de outro mundo. Isabela? O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou, com os lábios tremendo. Eu voltei para você. Corri, ignorando os olhares curiosos ao redor, e o abracei com força. Seu corpo estava gélido, tremendo violentamente pelo esforço excessivo sob temperaturas negativas. Mas o romance não durou muito. Uma explosão alta ecoou da turbina número 3. Fumaça preta começou a subir. Os homens da Corporação de Energia imediatamente se agitaram, tentando avançar para conter Eric e desligar o interruptor principal. Viu só? Está explodindo. Peguem-no. Naquele momento de caos, meu instinto de passista de samba despertou. Não fiquei parada vendo-os machucá-lo. Lancei-me à frente de Eric, com os olhos ardendo com o fogo tropical. Parem!
Gritei, com uma autoridade que fez aqueles homens estancarem. Eu sou Isabela, a dançarina que vocês viram na TV durante todo o mês. Este homem salvou minha vida, e ele está salvando a vida da cidade de vocês. Se quiserem tocá-lo, terão que passar por cima de mim. A aparição repentina de uma estrela famosa no meio de um canteiro isolado os deixou confusos. Aproveitando o momento, Eric me empurrou para trás dele. Isabela, escute, a turbina 3 travou a válvula de escape por causa do gelo. Tenho que subir lá para soltá-la manualmente, ou ela vai explodir toda a mina. Você enlouqueceu. Está pegando fogo. Segurei seu braço com força. Esta é a única esperança deles, e a minha única chance de consertar os erros do passado. Ele olhou no fundo dos meus olhos, com um sorriso que desta vez carregava uma paz estranha. Se eu não voltar, lembre-se que aquela dança naquela noite foi a melhor coisa da minha vida. Dito isso, Eric correu para a torre da turbina que balançava violentamente. Fiquei no chão, observando sua silhueta alta começar a escalar as escadas de ferro frágeis em meio à fumaça negra. Até os outros homens ficaram imóveis, o ódio inicial dando lugar a uma admiração estupefata diante da coragem de um pária. O vento começou a soprar mais forte, sinalizando a chegada da tempestade. Ajoelhei-me na neve, com as mãos entrelaçadas, rezando com todas as minhas forças. Lá no alto, entre faíscas elétricas e o rangido agonizante do metal, Eric apostava sua vida por um ideal que perseguiu durante 3 anos de solidão. Um estalo alto ecoou. As pás da turbina 3 subitamente voltaram a girar, rítmicas e poderosas. A fumaça negra foi dissipada, substituída por uma luz azul suave que emanava do transformador, a mesma luz que eu vira no porão. Na cidade, lá embaixo, as luzes da rua começaram a acender uma a uma. Um grito de comemoração ecoou de longe. Eric conseguirá. Ele trouxera a luz de volta. Mas quando olhei para cima, a silhueta de Eric não se movia mais. Ele estava caído na pequena plataforma de operação a 20 metros de altura, imóvel em meio ao giro das turbinas. Eric! Você tem que descer. Eric! Gritei em lágrimas, sentindo meu coração estilhaçar ao ver seu braço pendendo no ar. A reviravolta transformou a alegria da vitória em um pavor absoluto. Ele estaria exausto ou sofrerá um choque elétrico? Não me importava mais com nada, comecei a agarrar a escada de ferro para subir, ignorando os avisos de quem estava lá embaixo. Atravessei meio mundo para encontrá-lo, e não o deixaria partir novamente, nem mesmo diante dos portões do céu. O guincho do metal e o rugido da tempestade gritavam em meus ouvidos enquanto eu me agarrava aos degraus de ferro gélidos. Minhas mãos, acostumadas apenas a segurar as plumas do samba, estavam agora entorpecidas e sangrando pelo atrito com a fina camada de gelo que cobria a torre. Não olhei para baixo, onde as lanternas da multidão varriam o escuro desordenadamente. Olhei apenas para cima, onde a silhueta de Eric jazia imóvel na pequena plataforma de operação. Eric! Você tem que me ouvir. Não desista agora. Meu grito foi fatiado pelo vento, mas a vontade em meu peito ardia mais do que qualquer fogueira no rio. Quando alcancei o topo, o calor do transformador emanava de forma abafada, contrastando violentamente com o frio abaixo de zero do exterior. Eric estava deitado de lado, com o rosto pálido e um fio de sangue escorrendo da têmpora devido ao impacto contra a máquina. Ele havia desmaiado por exaustão e um leve choque elétrico ao tentar soltar a válvula manualmente. Ajoelhei-me ao seu lado, puxando aquele corpo alto para o meu colo, colando minhas bochechas quentes ao seu rosto gelado. Acorde, seu bobo. Você salvou a cidade inteira, agora tem que salvar a si mesmo. Dei leves tapas em seu rosto, chorando e chamando seu nome em desespero. Lá embaixo, a equipe de resgate da cidade começava a subir com equipamentos especializados. Após alguns minutos que pareceram um século, os cílios grossos de Eric tremeram. Ele abriu os olhos, com um olhar turvo que aos poucos focou em meu rosto. Um sorriso fraco e torto surgiu em seus lábios. Isabela, você, me salvando de novo? Sussurrou ele, a voz sumindo no giro constante das pás da turbina. Nós nos salvamos, Eric. Lembra? Você não tem permissão para ir a lugar nenhum. A equipe de resgate nos alcançou e rapidamente usou cintos de segurança para descer Eric até o chão. Quando nossos pés tocaram a neve, um silêncio absoluto caiu sobre o canteiro de obras.
Os homens da corporação de energia, os moradores da cidade recém-iluminada, todos abriram caminho para os dois sobreviventes que acabavam de voltar do limiar da morte. Não havia mais insultos, não havia mais desconfiança. Apenas olhares cheios de admiração e arrependimento. Eric foi levado para uma tenda temporária para ser aquecido e receber primeiros socorros. Sentei-me ao seu lado, segurando aquela mão magra sem soltá-la por um segundo sequer. Pouco depois, o gerente corpulento da empresa de energia entrou, com o cap na mão e uma expressão de remorso. Senhor Eric, eu sinto muito. Seu sistema salvou a rede elétrica desta região. Sem ele, a subestação principal teria explodido há 10 minutos. Vou relatar isso a Oslo. Seu eu antigo, talvez seja a hora do mundo reavaliá-lo através do que você fez esta noite. Eric apenas assentiu em silêncio. Ele não precisava de aplausos, precisava apenas ver as luzes brilhantes da cidade ao longe, a prova de que ele finalmente se libertara dos fantasmas do passado. Na manhã seguinte, quando a tempestade finalmente se dissipou, dando lugar a um céu estranhamente azul, guiei Eric em um passeio pelas ruínas de sua antiga casa. Tudo fora reduzido a cinzas, restando apenas as paredes de pedra enegrecidas e pedaços de aço retorcidos da oficina no porão. Mas, entre as cinzas, um broto verde de esperança começava a surgir. O que você pretende fazer agora? Perguntei, encostando a cabeça em seu ombro. Eric olhou para a floresta de pinheiros que brilhava sob o sol matinal. Vou reconstruir este lugar. Não como uma fortaleza solitária para fugir, mas como um verdadeiro centro de pesquisa. Quero levar luz a mais lugares. E quero alguém ao meu lado para observar a aurora boreal todas as noites. Ele se virou para me olhar, com seus olhos azuis profundos agora carregando um compromisso feroz. Isabela, você desistiu do brilho do rio para voltar aqui por mim. Não posso te prometer a agitação dos desfiles, mas prometo manter o fogo no seu coração aceso, sem que a neve jamais o apague. Sorri, um sorriso tão radiante quanto o sol de Ipanema. Eu não preciso de desfiles. Eu só preciso de você. O rio é onde eu nasci, mas a Noruega é onde eu realmente vivo. Um mês depois, a notícia sobre a passista de samba e o engenheiro da neve tornou-se uma lenda belíssima espalhada pelo mundo. A corporação de energia decidiu investir no projeto de Eric, transformando seus designs em realidade para todo o Círculo Ártico. E no exato local da antiga casa, uma nova residência foi erguida, com grandes janelas de vidro voltadas para o vale, onde a música do samba às vezes ecoava alegremente entre os pinheiros silenciosos. Naquela tarde, quando a primeira aurora boreal da primavera surgiu no céu, uma fita de seda verde e púrpura dançando no ar, Eric me levou ao pátio. Ele ligou um rádio novo tocando samba e segurou minha mão. Desta vez, eu vou acertar o passo, disse ele, confiante. Dançamos sobre a neve que começava a derreter, sob a luz mágica da natureza. Os passos de Eric não eram mais rígidos, fundiam-se perfeitamente com a minha fluidez. O renascimento das cinzas não fora apenas uma casa ou uma carreira, mas o renascimento de duas almas que, uma vez feridas, encontraram seu porto seguro. Olhei para Eric, o homem que mudou minha vida, e percebi que a neve branca não é fria quando temos amor para nos aquecer, e o samba não é apenas uma dança, é a batida da vida pulsando além de todas as fronteiras. Nossa história começou com um acidente na nevasca, mas terminou com uma dança infinita sob a aurora boreal, a dança do renascimento, da esperança e de um amor que venceu todo o gelo do norte. Após as tempestades devastadoras, tanto da natureza quanto do coração humano, a região de Fimark parecia querer nos compensar com uma quietude gentil. A nova casa de Eric não era mais uma fortaleza solitária escondida nas rochas, mas uma obra-prima arquitetônica de madeira e vidro, erguendo-se orgulhosa na encosta da colina. As grandes vidraças, que iam do chão ao teto, abriam-se para uma vista infinita, onde a floresta de pinheiros verdes escuros e as montanhas de neve branca se fundiam com o céu. Este não era apenas um lar, era o centro de operações do projeto Alvorecer Ártico, agora o orgulho de toda a região do norte. Naquela noite, o ar da casa exalava o aroma de resina fresca e o calor do canela vindo das xícaras de chá sobre a mesa. Sentei-me no parapeito da janela, envolta no suéter de lã feito à mão que uma senhora da cidade me presenteara. Eric trabalhava concentrado em novos desenhos técnicos, mas, de vez em quando, ele levantava o olhar, presenteando-me com uma doçura que fazia meu coração saltar. A presença dele, sólida e sincera, era o porto seguro para todos os meus sonhos.
Isabela, olhe lá. Eric baixou a caneta de repente, com uma excitação rara em sua voz. Olhei para onde ele apontava. Acima do topo da montanha, a noite escura foi subitamente rasgada por uma faixa de seda verde esmeralda. Ela começou a ondular, suave e fluida como um cetim ao vento. Então, as cores explodiram, transformando-se em tons de violeta e rosa, dançando freneticamente sobre o fundo de estrelas cintilantes. A aurora boreal. A dança da galáxia que eu esperei por tantos meses. Vamos lá para fora. Segurei a mão dele, puxando-o para a varanda espaçosa. O frio do norte nos atingiu, mas desta vez não trazia ameaça. Era puro e revigorante. Fiquei ali, no meio da noite, com o rosto erguido para as luzes mágicas que se contorciam sobre nossas cabeças. Pareciam as batidas dos tambores de samba do universo, radiantes e intensas, apagando qualquer rastro de escuridão. Eric parou atrás de mim, envolvendo minha cintura com seus braços e apoiando o queixo levemente em meu ombro. O calor que emanava dele transformava o frio ao redor no cenário perfeito para aquela união. O que você acha? É tão radiante quanto as luzes do sambódromo? Ele sussurrou no meu ouvido. Sorri e me virei para encará-lo. Sob a luz etérea da aurora, seu rosto parecia o de um deus da mitologia nórdica, mas seus olhos carregavam todo o calor do sol do rio. O brilho do rio é criado pelos homens, Eric. Isto é a dança da alma. Não precisa de música, porque ela própria é a música. Ergui levemente os pés, iniciando um passo de samba lento. Não havia o rufar dos tambores, apenas a batida de dois corações em harmonia. Girei ao redor dele, com passos leves sobre o deck de madeira. Eric não ficou apenas olhando. Ele se aproximou, segurou minhas mãos e começou a se mover no meu ritmo. Ele aprenderá a se soltar, a deixar a emoção guiar em vez dos números áridos. Dançamos sob o céu da aurora, na vastidão do Ártico. O contraste entre o fogo tropical e o gelo polar havia desaparecido completamente, restando apenas uma única entidade, o amor. Um amor forjado na nevasca, testado pelas armas e pela distância, e que agora florescia plenamente no coração do inverno. Tenho um presente para você? Eric parou e tirou do bolso uma pequena caixa de madeira de cedro, esculpida por ele mesmo. Dentro, havia um colar com um pingente feito de um cristal do meu antigo vestido, delicadamente envolvido em uma estrutura de aço que lembrava a hélice de uma turbina eólica. A combinação perfeita do meu passado com o futuro dele. Para que você sempre se lembre que, onde quer que esteja, você é o fogo que ilumina a minha vida, ele colocou a joia gentilmente em meu pescoço. Lágrimas de felicidade brotaram, quentes. Abracei-o com força, sentindo o fôlego do renascimento. A casa antiga virara cinzas, mas daquelas cinzas construímos nosso próprio reino, onde cada dia era um festival, não pelos aplausos, mas pela compreensão e pelo compartilhamento. Sob a magnífica aurora boreal, eu soube que minha jornada encontrara seu destino final. Eu não era mais a convidada perdida, ele não era mais o recluso em fuga. Éramos duas vidas que se encontraram no Oceano Branco para escreverem juntas a sinfonia da existência.